Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Fala, gente, estamos chegando com o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, mas nós estamos aqui trabalhando, estamos aqui cumprindo com os nossos deveres. Isso não significa que os nossos convidados não vão pagar o nosso almoço, fazer um churrasco, alguma coisa assim, porque, né, a resenha, ela continua depois, e não adianta vocês me olharem com cara de apavorados. Eu vou cobrar o churrasco depois, você sabe. Mas estamos chegando aqui no canal 524 da Claro TV. Também, se tu quiser assistir, não vou estar em casa, não tem como assistir. Sempre tem como assistir. Vai lá no site rsplay.com.br, tu consegue assistir ao vivo a programação da emissora e o Virando o Jogo a partir das 2 horas de segunda a sexta-feira. Se tu tem Android, seja smartphone, tablet, smartwatch eu não testei ainda, mas no meu carro eu já instalei o aplicativo da RS Play, que está disponível lá na Play Store para tu baixar e não perder nada aqui da emissora. Repito, Virando o Jogo de segunda a sexta, das 2 às 2h30, sempre trazendo os melhores convidados do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Não ouso falar do mundo, porque daí vai ter muito mimimi, assim, pessoal lá da Europa que acha que sabe tudo de futebol, mas quem sabe somos nós aqui do Rio Grande do Sul. Então, para deixar melhor essa nossa sexta-feira, trouxe 2 nomes aqui que, gente, um cara que fez uma excursão no Rio de Janeiro, e eu vou falar isso até o final do ano, ou até ele ir para a Europa de novo, né? O cara fez excursão. Eu tô curioso para saber os nomes que ele indicou para a dupla Grenal. E eu tenho o cara que eu quero ver quem é que ele vai trazer na parada da Copa do Mundo pro Grêmião. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Obviamente. Ale Machado e Vinícius Leal, ou Vinícius D.O. Leal oficial, ou... já não sei mais como eu parler para te chamar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Virando o Jogo. São várias facetas, vários idiomas, né? Mas o @ é o Vinícius D.O. Leal. Né? E que bom tá aqui, falar de Grêmião, repercussão ainda aí da Sula Miranda, próxima rodada. E que bom estar de volta aqui com o Ale. Sempre é bom debater. O Ale tem um espírito tranquilo ali, dá pra gente cornetar também, que não tem problema, né, Ale? A gente dá risada junto, né? Na boa e na ruim. O problema do cara quietinho é que quando ele vai te dar uma botada, é firme, né? É firme, tu sabe que não é... Tu viu que eu já fui vacinando, né? Já fui vacinando, não adianta vasilinar, o Ale quietinho, mas quando ele larga, Boa tarde, Ale. Boa tarde, Maurício, boa tarde, Vinícius, boa tarde, audiência do Virando o Jogo. Prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, nesse feriado. Um feriado que vai fazer com que o torcedor colorado fique atento à rodada do final de semana, né? Porque antes mesmo de falar de Inter e Fluminense, que é no domingo, a gente tem que pensar em Palmeiras e Santos no sábado. Porque se o Santos vencer o Palmeiras, eu já recebi informação que Neymar não vai para o jogo. O Santos, se vencer mesmo assim o Palmeiras, o Santos sai da zona e o Inter entra na zona do rebaixamento no sábado à noite. Cara, Neymar não ir para o jogo é pleonasmo? É, né? Ou melhor, Neymar não ir para o clássico é pleonasmo, né? Ultimamente tem sido. Tem sido. Ele já cumpriu 7 jogos? De suspensão? Não, 7 jogos para não ter atraso, que nem o Hulk fez, né? Não são mais 7, né? Agora são 12. São 12? Subiu para 12, subiu para 12. Então vai longe. Então vai longe, porque o Hulk vazou do... O Hulk... Que figura, né, cara? Não foi pro jogo para ir pro Fluminense. E né? proposital, né, cara? Pra que fazer essa... Não, mas ele acertou com a direção, então... Mas pra que ele foi no estádio lá fazer tirar essa onda, né, cara? Se bem que quem sou eu pra falar em tirar onda também, né? Mas tudo tem um marketing por trás ali, foi proposital, né, cara? Foi pra dar essa repercussão mesmo, né? Viva o futebol moderno, a internet e o povo high-tech. Exato. Então não tem muito o que falar, porque o Hulk
primeiro que ele já é um personagem, né, do futebol. Sim. Mas serviria no Inter e no Grêmio? Ah, o Grêmio tá bem com o Xará, né, cara? E o que é o cara ser predestinado ao protagonismo, né? Primeira vez que eu vejo um hat-trick de pênalti perdido e acabou pautando aí essa partida histórica, né? Sem exageros, né? Todo mundo vai lembrar dessa partida bizarra da Sul-Americana, com 3 pênaltis perdidos em sequência, um em cada canto e o terceiro no meio. Depois faz um gol que é anulado numa questão interpretativa do árbitro. Mas, enfim, né, acho que isso já foi bastante debatido. Mas como se trata do Vinícius, e Vinícius é tudo craque, eu não podia deixar de comentar essa situação das 3 penalidades do hat-trick de pênalti, cara. Sensacional. O Grêmio sempre dando pauta aí para a imprensa esportiva, é sempre o protagonista, cara. O que tu achou da modéstia do pifador de aluguel? Modesto, né? Modesto. Modesto, tá certo. Plena sexta-feira, feriado. Mas, tirando a modéstia de campo, né, vamos falar um pouquinho de futebol, tentar falar da dupla Grenal, né? O Inter, que tem esse desafio contra o Fluminense, e o Grêmio, que enfrenta o tapetinho, né? Aqui, ó, nos pés de vocês. Esse aqui é melhor. É o gramado que vão enfrentar, né? Só que esse é da Greenfield. Muito melhor. Então, vou começar então pelo Grêmio. O que esperar de um Grêmio extremamente desfalcado na Arena da Baixada? Pois então, Maurício, historicamente é difícil jogar contra o Atlético na Arena, mas recentemente o Grêmio quebrou esse tabu e obteve uma vitória inesperada, acho que foi uns 2 anos atrás, se eu não me engano, né? Tu que é o plantão aí do Virando o Jogo deve lembrar melhor que eu. Então, quem sabe aí não se repete e o Grêmio vem, de certa forma, aí numa embaladinha, ali numa crescente, alguns jogos sem perder, ganhou do Curitiba, uma partida importante na Arena. Então, quem sabe aí a gente não conquista esse campeonato paranaense do primeiro turno, né? O Alê também, ele fala muito de Grêmio, né? É um conhecedor de futebol. Alê, eu tenho batido na tecla de que o Grêmio só tem conseguido superioridade depois que tem, de fato, a superioridade numérica. Nos últimos 3 jogos, o Grêmio teve expulsão no seu adversário. Contra o Confiança, 0-0 até a expulsão. Verdade. Contra o Coritiba teve as melhores oportunidades até a expulsão. Agora, contra o Palestina, grande parte do jogo foi 11 contra 11, a expulsão no final do jogo. E o Grêmio não conseguiu se fazer valer. O que está faltando para o Grêmio engrenar e conseguir fazer um enfrentamento 11 contra 11? Eu acho que a primeira coisa é o Luiz Castro definir qual é o time do Grêmio que entra em campo, né? Porque a cada jogo ele mescla. Ontem mesmo ele fez, ou melhor, no meio de semana ele fez um jogo diferente, né? Ele testou o William, que há muito tempo não vinha jogando. O William jogou 15 minutos bons, podemos dizer assim, do primeiro tempo, e depois disso ele foi substituído, né? O Luiz Castro ele tá tendo uma certa dificuldade de encontrar o time ideal do Grêmio. E aí a gente pode discutir se é uma questão de dificuldade dele, Luiz Castro, ou é uma dificuldade do elenco, que daqui a pouco é um elenco que não tem as valências que ele precisa para impor o futebol que ele gosta. E aí a gente pode fazer um paralelo com o Paulo Pezzolano no Internacional. O Inter já não joga mais o futebol que é o futebol que o Pezzolano propõe, né? Ele chegou à conclusão que o time do Inter é um time limitado e ele tem que mudar o time, né? Ele já falou isso várias vezes. E talvez o Luiz Castro esteja passando por esse mesmo problema, né? O elenco do Grêmio, embora tenha algumas valências, como o próprio Carlos Vinícius, que é o artilheiro, mas o Grêmio tem jogadores que já têm uma certa idade, que já não aguentam aquele tranco de jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo. Por exemplo, agora, para o Atlético Paranaense vai ter aí uma série de desfalques, algumas preservações, também pensando no gramado sintético. E vamos lembrar aqui que na semana que vem tem de novo Sul-Americano. E o Grêmio mudou a logística, inclusive, permanece no Chile,
né, se preparando já, provavelmente não, com certeza vai treinar em gramado sintético, já chegando bem preparado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas uma questão positiva, Maurício, e tu faz análises táticas brilhantes, uma notícia positiva que eu vi, que nós vimos, né, no jogo contra o Palestino, foi a mudança técnica, a mudança tática, perdão, do Luiz Castro com o 3-5-2 na última metade do segundo tempo. Né, eu achei interessante, e para quem insistia na corneta de que o Luiz Castro é teimosão, que ele não abre mão do esquema tático, tá aí, eu achei uma opção interessante, né, ainda mais contra um adversário teoricamente mais frágil. Achei bem interessante aquele 3-5-2 do Luiz Castro, e quem sabe não venham, né, Maurício, outras variações táticas aí no Grêmio ao longo das próximas partidas. E o Grêmio tem elenco para isso? Pois então, em alguns setores do campo, sim, em outros não, né? Eu já tinha comentado aqui no Virando o Jogo, Ale, o pessoal estava cornetando o Alampa, ex-melhor 10 do Brasil, e cairia como uma luva nesse time do Grêmio, né? Então, muitas vezes a gente é feliz e não sabe, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E o Alampa, criticado por boa parte da torcida do Internacional, seria, enfim, encaixaria como uma luva nesse meio-campo do Grêmio. Né? Mas, enfim, cabe e é bem pago para isso ao Luiz Castro buscar alternativas no grupo e arrumar esse time aí, porque se não é um grande elenco, é uma grande folha de pagamento e um grande investimento. Eu tenho uma situação falando de camisa 10. E eu acho que vocês vão ter bastante coisa para falar sobre isso, porque é uma colocação que vai gerar talvez um bom debate, que é a saída do Alan Patrick, do time titular, tá? E tem um cara que está no banco de reservas que, para mim, poderia ser esse camisa 10, e que a torcida do Inter não tá curtindo ele. Mas eu vou falar de uma coisa que todo mundo curte, que é o Banrisul com o Banriway. Banriway é a conta digital do Banrisul para crianças e adolescentes, sem mensalidade, oferece Pix, Banricompras e rendimento automático para o dia a dia. Enquanto os filhos usam a conta, os pais acompanham cada movimentação pelo aplicativo, de forma simples e prática. Assim, o Banriway ajuda crianças e adolescentes a aprenderem a lidar com o dinheiro desde cedo, com autonomia e segurança. Acesse o seu app do Banrisul e abra a conta do seu filho. O Banrisul sempre facilitando e ajudando a vida de todo mundo com a sua modernidade e ensinando as crianças a fazer diferente da dupla Grenal, a cuidar do dinheiro e a saber investir. Então fica o recadinho do Banrisul e a gente já volta. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Voltamos com a segunda parte do nosso Virando o Jogo. Dessa sexta-feira, dia do trabalho, tá todo mundo aqui na emissora trabalhando, todo mundo aqui, né, fazendo a roda girar. Então, vamos para cima que tem muita coisa para falar. O final de semana tem futebol para a dupla Grenal. Minha opinião polêmica. Cara, concordamos que o Alan Patrick não tá rendendo, né, como camisa 10. Concordamos que o Carboneiro e o Alan Patrick não podem jogar juntos? Sim. A recomposição do Inter fica tenebrosa com os dois. Meu time do Inter, tá? E aí, por mim, poderia enfrentar o Fluminense, esse time. Lógico, né? Vou falar aqui como se todo mundo tivesse à disposição. Mas vamos lá, meu time do Inter que poderia enfrentar o Fluminense caso todo mundo tivesse à disposição. Rocher no gol,
Brian Aguirre na lateral direita. Mercado, Félix Torres, Matheus Bahia. Vilagra e Bruno Gomes. Bernabei. Bruno Henrique com a camisa 10. Carboneiro e Alejandro. Por quê? O Bruno Henrique ele tem um poder de marcação. O que falta hoje para o Bruno Henrique, o que acaba com o Bruno Henrique, é ele ter que ficar fazendo a recomposição o tempo todo. Ele ficar fazendo esse vai e vem o tempo todo de tá ali, aí sobe para apoiar no ataque, volta para defender, sobe para apoiar no ataque, volta para defender. Isso faz com que o Bruno Henrique tenha físico para 60 minutos no máximo. Mas com a bola no pé, o Bruno Henrique sabe o que fazer. Ah, mas ele não é craque igual o Alan Patrick. Eu prefiro ter o cara disciplinado, o cara que consegue fazer o time andar com a bola, do que ter um cara que é craque, mas que não está produzindo e que não está criando chances para o time. O Inter tem levantado bola na área porque não consegue criar. Se não consegue criar, é que a bola, quando passa no camisa 10, ela fura. Então, para mim, o Bruno Henrique seria o nome para ficar com a camisa 10 do Inter, não com a camisa 10, mas fazer a posição de meio armador, posição que o Bruno Henrique já fez na sua carreira. Então, eu acho que está aí o substituto do Alan Patrick para colocar o Alan Patrick no banco. Ale Machado. Gostei da escalação. Eu fecho contigo com essa escalação, até porque um ponto negativo para o Alan Patrick, a gente não desmerece aqui a qualidade do Alan Patrick, mas a gente tem que reconhecer que o momento dele não é bom e não é só não bom em 2026. Em 2025 também não foi um ano bom do Alan Patrick, assim como todo o elenco do Internacional. Mas se tratando do Alan Patrick, o Alan Patrick hoje com o Pezzolano, ele torna o time mais lento. Ele mata as jogadas de contra-ataque. Né? Porque o Alan Patrick não tem a mesma velocidade, a característica dele é de cadenciar o jogo e ele acaba muitas vezes, ao fazer isso, prejudicando o Internacional no poderio ofensivo. Então eu acho que caberia sim uma pausada aí, ir para o banco, não vai fazer mal para ninguém. Claro, mas o Alan Patrick ganha 1.800.000, vai ficar no banco. Não estou dizendo para ele ficar no banco em todos os jogos, mas há jogos e jogos. E o Pezzolano já deixou muito claro que ele está jogando jogo a jogo, de acordo com como joga o seu adversário. A gente viu isso contra o Santos na Vila Belmiro e contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Né? O Fluminense é um adversário que está na ponta de cima da tabela, que está muito bem obrigado no Campeonato Brasileiro, tem um ótimo treinador, que é o Lúcio Beldia. O Fluminense tem um grupo de jogadores que não é extra classe, mas que jogam o jogo. E vai ser muito interessante no domingo a gente ver na Casa Mata 2 técnicos que têm perfis muito parecidos, de personalidade, de intensidade de jogarem o jogo, que é o Zubeldia, que quase foi o nosso treinador, e o Paulo Pezzolano. Eu estou muito curioso para ver esse confronto. Né? Eu acho que eu fecho contigo na questão do Bruno Henrique, ele não suporta subir e descer, e o Bruno Henrique ele tem uma característica que é dele, ele chuta de fora da área, que é uma coisa que parece que muitos jogadores do Inter parece que têm medo de chutar, e ele chuta. Abriu espaço, ele está chutando. Né? É um cara que entrega, comparando com o Thiago Maia, ele é o cara que ainda está entregando, o Thiago Maia a gente sabe que não entrega mais. Embora o Bruno Henrique é um cara que já comunicou à diretoria do Inter que ele não vai renovar, ele não tem o interesse de permanecer, já partiu isso dele, mas enquanto está aqui, por que não? Né? Até que abra a janela do meio do ano, até que o Inter veja o que vai fazer, quem vai sair, quem vai ficar, né? Ou quem, de repente, do Sub-20 pode ser, de fato, aproveitado. Eu estive quarta-feira em Alvorada, acompanhei o jogo, não só eu, como muitos, né, os auxiliares do Pezzolano, o Fabinho Soldado, os novos diretores, o Rafael Sobis estava lá e o puxão de orelha do Sobis funcionou, pelo menos na quarta-feira. A gente vai ter que ver na sequência. Mas eu acho que cabe sim, eu acho que cabe, fecho contigo com esse elenco. Né? Não vai poder ser por razões óbvias, tem questão de lesão, mas eu acho que pode ser, sim, um esboço de time aí para o Pezzolano. Vinícius, lógico, tu fala de gremião, mas tu tem, né, conhecimento de futebol, tu é um grande conhecedor, tu é um grande debatedor de futebol, tem toda a licença para falar. Tenho visto alguns jogos do Inter. Tem me chamado a atenção algumas situações. E vai ser, sem dúvida, vai ser um baita no jogo. Alguns dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, quem vem apresentando
futebol no plural, futebols, né? Os melhores futebols é o Fluminense. É bom ver jogo do Fluminense. O Zubeldia vem se afirmando no futebol brasileiro cada vez mais. E vai ser um jogo duro para o Internacional. Então, esse conservadorismo, ô Maurício, é praticamente 3 volantes no meio de campo que tu está sugerindo, na minha opinião, né? Com o Bruno Henrique no meio do campo. E não é conversa de secador, mas me parece tu querer fazer, e trazendo a analogia para o Grêmião, fazer aquele meio campo com o Nardoni de camisa 10, sabe? Não comparando diretamente, mas comparando o Nardoni com o Bruno Henrique. Né? Jogadores experientes, enfim, vão dar uma consistência para o meio de campo, mas que não tem a criatividade, né, de um camisa 10, né, de um pifador, e o Alan Patrick faz essa diferença. Então, muitas vezes o Alan Patrick, mesmo estando mal, pode decidir uma partida, coisa que o Bruno Henrique não faz. E num jogo duro contra um Fluminense, que bom que tem essa alternativa da bola parada, né, ou do chute de média distância, melhor dizendo, porque bola parada também é o Alan Patrick. Então, se eu fosse torcedor do Internacional, eu não sei se eu compraria esse esquema aí com o Bruno Henrique no lugar do Alan Patrick. E tem um adendo, já que você tocou no ponto da bola parada, que a gente tem visto nos jogos agora com o Bruno Henrique como titular, que hoje, em muitas cobranças de escanteio, quem cobra é o Bruno Henrique, não está sendo o Alan Patrick, como costumava ser, né? Em todos os cantos era o Alan Patrick, e nas cobranças de bola parada, nas faltas, também aparece o Bruno Henrique e o Bernabé, né? Porque sempre antes quem aparecia era o camisa 10, o Alan Patrick. Até eu acabei comentando em algum programa, eu questionei quando foi o último gol de falta do Alan Patrick. Se ele não está conseguindo fazer, deixa o outro bater, né? Não marca o cara, olha, ele não está fazendo. Afasta, bota outro para bater, como tem sido feito agora. É Bernabé e Bruno Henrique. O que faz com que eu sustente essa ideia de ter o Bruno Henrique na figura do camisa 10 é que a tática do Pesolano é o perde-pressiona. E no perde-pressiona o Bruno Henrique vai bem. Sim. Tá? Essa situação de tu subir ele para ficar naquela terceira faixa, né, de campo, faz com que tu tenha um elemento a mais para pressionar uma saída de bola. Cara, o Bruno Henrique colado no primeiro volante, tu obriga o outro time a sair com um chutão. Essa é a ideia. Só esperando um ratão, né? Porque o Alan Patrick, ele não pressiona o volante. Não. E, aliás, mesmo que pressione, o volante do time adversário sai com tranquilidade, porque tem mais físico, porque tem mais vigor. E o Bruno Henrique, ou ele vai fazer a falta, ou ele vai retomar a bola. Ele fazendo esse perde-pressiona num espaço curto, tu tem ele mais tempo em campo. Não que vá ser a solução dos problemas, mas eu acho que esse problema de falta de pressão no ataque do Inter pode se resolver com o Bruno Henrique. E aí eu não falo como Sim, três volantes. Claro. Porque a gente enxerga o Bruno Henrique como volante, mas o Bruno Henrique ele é meio campista. Quando ele surge como meio campista, ele é recuado, acho que no Palmeiras ou no Corinthians. Mas jogando Foi em casa... Foi num dos dois paulistas. Jogando em casa, penso eu, que o Internacional vai ter que jogar um futebol propositivo. Né? Ou então é muita sandalinha da humildade entregar a bola pro Fluminense jogando em casa. Assim, vendo o time do Fluminense, eu jogaria por uma bola. Agora vem os haters, tá? Sabe quem fez isso e ganhou? Quem? Tchatcho Kudê. Fez 1-0 no Atlético Mineiro, entregou a bola o jogo todo, se defendeu como pôde, saiu com uma vitória. Tu é viúvo do Kudê, né, Maurício? Não é questão de viúvo, mas deu certo. Não adianta tu... Aí é que tá, não adianta tu olhar para o Grêmio recebe o Flamengo e não, vamos enfrentar os caras de igual para igual. Para dentro deles. E tem uma coisa que o próprio Pesolano disse naquela coletiva pós-jogo da derrota do Inter para o Mirassol. Até o jogo anterior
ao Mirassol, o Inter jogou de um jeito. Né? Ele corrigiu o sistema defensivo, o Inter não estava tomando gol e tal. Ele foi para o jogo com o Beira-Rio contra o Mirassol, que ele pensou, vou mudar, vou soltar, e ele reconheceu que não deu. Que ele disse, nós ainda não estamos prontos para fazer isso. Então, não vai ser contra o Fluminense, ainda mais contra o Fluminense. Né? Eu acho que eu fecho contigo. Joga por uma bola, fez o gol, consegue os 3 pontos e uma vitória dentro do Beira-Rio, que é algo que o Inter está devendo, se afasta um pouco da zona do rebaixamento e vai jogo a jogo. O campeonato do Inter é 45 pontos para não ser rebaixado. É isso. É isso que o torcedor tem que entender. Tudo que vier depois disso, aí comemora no final do ano, é lucro. Isso é uma questão. Cara, faz os 45 pontos logo. Não repete o filme de terror do ano passado. A tabela do Inter é complicadíssima até a parada da Copa do Mundo. E passar 45 dias sendo o primeiro da zona é para derrubar treinador. E o Grêmio aqui, ó. Vale pro Grêmio. Olho também. aberto, porque tá só 2 pontos à frente do Inter, Vale ou seja, pro tá Grêmio. 2 pontos à frente da zona. E também com uma tabela difícil, e eu concordo contigo, Maurício. É fundamental encerrar essa etapa antes da Copa fora da zona. Fundamental, né? Manter um mínimo do ambiente. Porque aí tu tem tranquilidade. E trabalhar, né? Sim. E trabalhar. É ruim ficar na zona muito tempo? Pois olha, cara, é péssimo, né? Melhor é entrar, fazer o que tem que fazer e sai. É péssimo. Entra, faz o que tem que fazer e sai, mas é O fundamental custo é muito pro alto ambiente. permanecer na zona. O custo é muito alto permanecer na zona. Falou muito bem, Ale. O Ale acabou com o programa. Ale, Frasista. muito obrigado pela presença. Um bom feriado. Obrigado. Onde é que o Vinícius vai pagar o nosso churrasco hoje? Bom, é dia do trabalho, né, Maurício? Então, cumprimentar todos e todas as trabalhadoras do Brasil e tomara que a gente possa, muito em breve, celebrar o fim da escala 6x1. Então, vamos viver também, é importante. E a gente que trabalha com futebol, né, que é extremamente prazeroso, que toda a população brasileira possa também ter seus momentos de lazer, poder curtir o futebol. Então, logo estaremos comemorando o final da escala 6x1. Então, parabéns, trabalhadores do Brasil. O Borré quer uma escala 6x1. 6 dias descansando e 1 dia dormindo. Belo emprego, né? Então é o que o Borré quer. Ale, e a novidade? Agora tu está num canal aí que eu sei. Então, agora eu faço parte, né, depois de muitos convites, muitas conversas, né, sendo feitas e a proposta foi apresentada, hoje eu faço parte do Gigante Colorado, junto com o Bruno Volto e também com o Kevin, e domingo vou estar no entorno do Beira-Rio fazendo o pré-jogo, falando com a torcida, e é isso. Já fiquei sabendo que a proposta foi... Não foi um papel, foi um TCC. Né? Não deve ter sido fácil. Foi um TCC. Uma máscara. Não em moeda local. Principalmente a do Bruno Volto. Beijo, Bruno Volto, meu grande amigo. Volto que, me fez enxergar aqui, lá nas óticas do Gustavo Volto também, um abração. Então, gente, ficamos com o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira. Segunda-feira estaremos de volta aqui, não sei se eu vou estar na bancada, se eu vou estar na produção, mas eu sei que o Barbosa vai estar de volta. Chega desse negócio aí de folga e coisa e tal. E já vou avisar vocês, tá? O Barbosa vai estar lá no Paleta Atlântida aqui em Porto Alegre. Vão lá, chamem ele e peçam o ingresso de vocês. Barbosa, acerta eu. Peçam o ingresso de vocês. Gurizada, fiquem aqui com a programação do 524 da RS Play. Já disse, no site rsplay.com.br, tem aplicativo também lá na Play Store e segue lá o Virando o Jogo no Instagram e no YouTube. Valeu? Até segunda-feira, bom feriado, bom final de semana, é nóis! Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.